Então, vamos lá, vamos colocar a nossa primeira fórmula. Eu quero encontrar o primeiro código do cargo referente aqui, referente a essa tabela. Então, o código 1 ele tem que me trazer o analista de salários, beleza? E com isso, nos, nos dê a resposta de analista de salários, beleza? Então, como nós fazemos isso? Colocar igual a fórmula proc v de duplo clique em cima, que vamos aparecer esse resumo aqui. Então, nele, ele nos dá a fórmula e o índice dela. Aqui seria o valor procurado, então, o que eu estou procurando, aonde eu estou procurando, qual o índice da coluna que eu estou procurando e procurar no intervalo, ok? Então, o valor procurado é agora o número 1, certo? Ponto e vírgula para separar para a nossa nova etapa da fórmula. Então, a matriz, em qual tabela eu vou procurar esse número 1? Eu vou procurar o número 1 nesta tabela. Então, eu seleciono a minha tabela inteira, ok? Temos também uma função de bloquear a seleção, que é apertando o F4. Então, você clica no meio da seleção e aperta o F4. E ele trava a fórmula, ok? Ponto e vírgula. Então, qual coluna eu quero que me retorne quando ele encontre o número 1? Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui nessa tabela, procurar o número 1. Quando ele achar, o que eu quero que ele retorne? Então, primeira coluna, ou segunda coluna, ou terceira coluna. No meu caso, seria a segunda coluna. Então, eu vou colocar o número 2. Então, quando ele encontrar o número 1, ele vai me trazer a segunda informação. Ok? Então, número 2. Essa última condição é de costume colocar zero. Então pode colocar sempre zero que não vai dar errado. Ok? Então vamos apertar OK. Isso. Ele me trouxe o analista de salário. Por quê? Porque é o referente ao número 1. Ok? Se eu mudar aqui número 10, ele vai me trazer gerente de treinamento. Então ele veio aqui, procurou, achou e me trouxe a segunda coluna da minha seleção, que seria o gerente de treinamentos. Ok? Beleza até aqui? Então vamos voltar aqui ao número 1, analista. Como eu travei a fórmula aqui, vou mostrar sem travar. Vamos tirar apertando F4, 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 3 vezes F4 para ele voltar ao normal. Se eu pegasse e refazesse essa fórmula aqui embaixo, vou dar um duplo clique para vocês entenderem. A fórmula, a seleção, ela desceu junto quando eu desci aqui. Quando eu fiz a fórmula aqui embaixo. Por isso que eu devo travar. Então, ó, se eu abaixar novamente, ele vai me trazer a informação, porém ele está descendo junto com a minha seleção. E isso não pode acontecer. Por isso, nós travamos a fórmula. F4, F4. Com isso, ele trava a seleção. Agora eu posso dar um duplo clique aqui que ele volta. Ele sempre vai travar essa formatação. E como o valor procurado eu não travei, ele vem descendo, descendo, descendo até onde eu quiser. Beleza? Então vamos arrastar até o final. Opa, aconteceu um erro. Por que aconteceu esse erro? Porque quando ele estava procurando o número 16, propositalmente, eu não coloquei o número 16 para acontecer esse tipo de erro mesmo. Então, ele veio aqui e não encontrou o número 16, ele não tem o que retornar, então ele dá um erro. Nós podemos tratar desse erro de duas formas. Com a fórmula CErro, que é quando acontece um erro, então nós podemos colocar ela aqui. Colocar C, procurar aqui, ó, CErro.
Então temos a nossa sintaxe aqui também. Então o valor, qual que será o valor? Então ele está perguntando, o valor é este. Então se acontecer algum erro dentro desta fórmula, o que eu quero que aconteça? Então ponto e vírgula, o valor com o erro. Então o que eu quero que aconteça? Eu quero que me retorne erro. Ok? Vamos dar um Enter. Deu para entender? Então, ele não encontrou o número 16 aqui nessa tabela e me retornou um erro. Ele viu que aconteceu um erro dentro dessa fórmula e tratamos esse erro com a função serro. Beleza? Mas não vamos fazer desta forma. Vamos fazer de uma forma mais eficaz e aprender mais uma fórmula. Beleza? A outra fórmula é um pouco mais complicada, mas dá para se usar também. Vamos fazer mais para o aprendizado de mais fórmulas juntas, ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um C, uma fórmula C, que é um teste lógico, né? Ele indica em qual caminho nós iremos percorrer, se é pelo verdadeiro ou falso. Quando a informação que nós fizermos no teste lógico for verdadeira, ele segue um caminho. Quando ela for falsa, ela segue outro caminho. Então, aqui dentro dessa fórmula C, nós vamos criar outra fórmula, que é a fórmula OU. O que a fórmula OU faz? Ela também é uma fórmula de lógica. O que ela faz? Ela pega duas afirmações e se pelo menos uma dessas afirmações for verdadeira, ela entende que nós devemos seguir pela função C o caminho verdadeiro. Ela só vai ser falsa quando todas as minhas testes do OU for falsa. Se pelo menos uma delas que eu colocar for verdadeira, ele segue pelo caminho verdadeiro. Beleza? Então aqui, o que nós podemos colocar? Se esta informação for menor que 1, ponto e vírgula, ou esta mesma informação for maior que 15, eu quero, agora fecha a fórmula ou, ok, agora sim, vamos voltar para a nossa fórmula C. Então, se pelo menos o meu número for menor que 1 ou maior que 15, eu quero que me retorne erro. Lembrando que toda palavra escrita dentro de uma fórmula, ela tem que ser dentro de aspas duplas. Beleza? Senão, não funciona. Beleza? Vemos aqui que mudamos de valor verdadeiro. Então, se isso for verdadeiro, ele vai me dar erro. Se for falso, ele vai fazer o PROC-V. Tá bom? Isso já é uma fórmula muito avançada. Se você não está conseguindo entender, reveja a videoaula novamente, pause e volte, que é muito importante você entender isso agora, porque isso é só o começo das nossas fórmulas avançadas, beleza? Então, retornando aqui, se essas duas condições forem, ou pelo menos uma delas forem verdadeiro, ela vai falar que aconteceu um erro nessa função. Caso contrário, ela vai funcionar normal e vai buscar a nossa informação. Beleza? Então aqui por final eu preciso fechar a minha fórmula C e vamos dar um Enter. Não aconteceu nada, por quê? Porque este número não é menor que 1 e nem maior que 15. Então se eu colocar 18, ele é maior que 15, então ele me traz o erro. Se eu colocar 0, ele é menor que 1, então ele vai continuar dando erro. Beleza? Então, se eu colocar 1, ele vai me trazer a analista de sistema. Então, essa é mais uma forma de tratar erros com a função PROC-V. Pode estar meio confuso agora no início, mas você vai utilizar muito essa função. Acho que neste caso aqui seria a mais adequada a função serro. Mas como forma didática, eu quis colocar essas duas funções juntas, essas três, né? Que é a C ou
PROC-V tudo junto, para embananar a sua cabeça mesmo e você começar a pensar um pouco mais. Beleza?